Olá, seja bem-vindo à minha palestra. Aqui uma pequena contribuição do professor Jerônimo para esse evento grandioso da Conafor. E eu faço questão, naturalmente, de contribuir porque sei que estamos passando por um momento difícil, delicado e tenho certeza absoluta que nesta pequena contribuição você vai conseguir olhar o teu negócio, a tua empresa, a tua própria vida com um outro olhar. Eu vou falar sobre gestão de negócios e liderança em tempos de crise e espero que eu possa de alguma maneira deixar aqui uma sementinha plantada aí na sua mente, no seu coração, para que você repense o seu negócio, repense a sua vida, repense o seu próprio cargo de liderança para esses novos tempos que estão se avizinhando, para esse novo normal, embora eu não seja muito fã dessa palavra novo normal. Mas a nova realidade, ou a realidade que nós estamos vivendo hoje, faz com que a gente, no mínimo, tenha que repensar algumas coisas. Então eu quero utilizar aqui da minha própria experiência profissional ao longo de 40 anos em 8 empresas diferentes. Hoje eu atuo por conta própria, apoiando médias, pequenas, grandes empresas, líderes de uma maneira geral, com a minha experiência, não somente de liderança, mas também em processos de coaching, como escritor, como um estudioso do assunto do mundo corporativo e assim por diante. Naturalmente, eu vou me basear aqui também em grandes autores que eu vou citando aqui ao longo da minha pequena palestra para que você possa aí futuramente consultá-los também e assim formar uma base de conhecimento ainda maior e poder tocar a sua vida normalmente sobre aquilo que está se desenhando para esse futuro que nós estamos praticamente vivendo agora. Ok? Espero que eu possa contribuir da melhor forma possível e que você aproveite também da melhor forma possível. Vamos em frente? Gestão de negócio e liderança em tempos de crise. A primeira lição que eu quero deixar aqui é a seguinte: primeiro insight. Demitir colaboradores nunca será suficiente para que uma empresa dê a volta por cima ou porque ela supere tempos de crise, tempos de dificuldade. Como já dizia o grande autor do livro Liderando Mudança, John Kotter, exige-se sempre, num tempo de mudança, num tempo de pandemia, numa crise mais aparente, aquilo que ele chamou de reação tridimensional. Ou seja, você precisa ter uma mudança radical na área estratégica, uma mudança radical na área financeira e, por fim, uma mudança radical na área que diz respeito a pessoas, a lidar com seres humanos, lidar com profissionais, a fim de extrair o melhor possível de cada um. Então vamos avaliar cada um desses pontos, que são as três etapas que eu preparei aqui, para a gente ver como é que eu posso te ajudar de alguma maneira a repensar esse momento em que você está vivendo agora, tanto na sua vida quanto na sua empresa. Bom, em relação à estratégia, vamos pensar primeiro no conceito de estratégia. Quando a gente fala de estratégia, muitas vezes as pessoas sabem o que é, mas elas têm uma certa dificuldade para poder explicar o que é. Então eu vou usar um conceito bacana aqui que eu gosto muito, que é de um autor de São Paulo, o Fernando Luzio, do seu livro Fazendo a Estratégia Acontecer, e vamos dar uma rápida pincelada aqui no que significa essa questão da estratégia. Bom, como diz o Luzio, estratégia é um conjunto de escolhas. Ou seja, o que de fato eu faço, onde eu atuo, qual é o meu segmento e assim por diante. Atacado ou varejo? Comércio, loja física ou lojas online? Indústria, comércio, serviços, terceiro setor? Então, essas escolhas fazem toda a diferença para que eu possa adequar a linguagem e para que eu possa me posicionar corretamente dentro do segmento de mercado onde eu atuo. São claramente definidas e implementadas, ou seja, por meio de planos de ação devidamente estruturados, pensados e trabalhados para um horizonte de curto, médio e longo prazo. Estratégias provocam aquilo que a gente chama de singularidade, ou seja, não basta ser mais um na multidão. O mundo está cheio de empresas fazendo a mesma coisa da pior maneira possível. Como é que eu consigo me diferenciar, ou seja, me destacar? Não é fácil ser singular. Mas eu preciso pensar qual seria essa minha vantagem competitiva, esse meu diferencial competitivo para poder me destacar na multidão. Estratégia estabelece rupturas, aquilo que nós chamaríamos comumente de trade-off, ou seja, o que eu de fato não quero fazer, o que eu posso abrir mão sendo um benefício menor agora, visando um benefício maior no futuro. Então muitas vezes
utilizando-se até da estratégia do Oceano Azul, a gente precisa fazer o quê? Escolhas através de trade-offs, ou seja, coisas que eu não quero mais fazer. Não quero atender mais determinado tipo de cliente, não quero atender mais determinado tipo de canal e assim por diante. E por fim, estratégias que nos permitam repensar rapidamente o nosso modelo de negócio, ou seja, que me promovam um horizonte de crescimento sustentável. Isso, inicialmente, é o que eu definiria como conceito de estratégia. Estratégia ajuda a consolidar ou conquistar a tua visão, que ela seja consistente com a tua missão, que ela seja consistente com os seus valores, ou seja, que a tua empresa de fato seja uma empresa íntegra, ou seja, aquilo que você fala, aquilo que está lá no seu modelinho de negócio, nas suas diretrizes, missão, visão, valores, seja de alguma maneira praticado não somente por você, mas por todas aquelas pessoas que estão na sua empresa. Portanto, ter estratégia significa não atender determinados clientes. Ou seja, eu ter um foco, ser diferenciado e saber que cada segmento exige uma linguagem e um posicionamento. Portanto, como diria o Jack Trout e o Rice, eu adoro esses dois estudiosos do livro Reposicionamento, quem quer ser tudo para todos acaba não sendo nada para ninguém. Em segundo ponto, lembre-se, estratégia também significa não atender determinados canais. Se você é bom no online, talvez vai se arriscar na loja física, muda completamente o sentido, a forma de atuar, as estratégias são diferentes, o público provavelmente é diferente. Portanto, você tem que se posicionar naquilo que você de fato consegue dominar, principalmente quando se trata de fatores críticos de sucesso. E por fim, lembre-se, estratégia significa não oferecer produtos com determinadas características, produtos que ofendam as pessoas de uma maneira geral, que causem racismo, produtos que ofendam ou que causem danos ao meio ambiente, tudo isso faz parte de uma estratégia. Para a gente simplificar o conceito, lembre-se, estratégia é um caminho a ser seguido. Ou como eu digo sempre, estratégia é um somatório de pequenas estratégias que somadas darão um grande estratégião. Portanto, estratégia é feita sempre de escolhas e consequências, rupturas, trade-offs, posicionamento correto e assim por diante. Quando eu falo de estratégia, não tem como eu falar também de posicionamento estratégico. Então eu vou usar aqui 3 questõezinhas básicas para você repensar o teu modelo de negócio. Não é um canvas, mas são questões que já foram abordadas por Peter Drucker e por Michael Porter. Você tem que lembrar sempre que são 4 questões que definem basicamente o posicionamento do teu negócio. Primeira, em que negócio você está? Ou seja, qual é o teu segmento? Onde é que você está atuando? Para que você precisa disso? Para que você possa, na prática, se posicionar corretamente, para que você possa estudar o teu segmento, para que você possa avaliar a estratégia da tua concorrência e ver como é que você consegue estabelecer um diferencial competitivo e assim por diante. Segunda questão, o que você realmente vende? É produto? É serviço? É plataforma? É expectativa? Isso tem muito a ver lá com aquela missão de negócio. Fazer as pessoas felizes, por exemplo, que é a missão da Disney. Proporcionar o café perfeito, que é a missão da Nespresso e assim por diante. O que de fato você realmente vende? A terceira questão, também abordada por Peter Drucker, é: qual é o meu público-alvo? Lembre-se sempre, já citamos aqui, só para a gente consolidar o pensamento. Quem quer ser tudo para todos, acaba não sendo nada para ninguém. É público A, público B, público C, D ou E? É na região metropolitana? É no estado todo? É no Brasil inteiro? É online? É loja física? Como é que você se posiciona dentro deste público-alvo? E por fim, aquilo que o Michael Porter chamou de vantagem competitiva ou diferencial competitivo. O que é que te diferencia dos demais? O que é que faria os clientes comprarem de você e não do teu concorrente? Seja um produto, seja um serviço ou qualquer coisa dessa natureza. Portanto, posicionamento é o lugar que o seu produto, o seu processo, a sua empresa, o seu serviço ocupa na mente das pessoas de uma maneira geral. Ou então, como diria o grande Guy Kawasaki,
no seu livro A Arte de Começar e também no seu livro maravilhoso Encantamento, estratégia é definida por um pensamento ou uma força positiva, é focada no cliente, no cliente, no cliente. Estratégia tem que ser algo poderosa. O posicionamento é poderoso, ele destaca a tua empresa. E aquilo também, se for o caso, que seja pelo menos aquilo que o americano considera como first mover. Quando a tua ideia é original, é singular, provavelmente ela é um first mover. O que é o first mover? Aquele que se posicionou primeiro, aquele que conseguiu de fato se estabelecer na mente do consumidor primeiro. Qual foi o primeiro computador com design altamente avançado? Qual foi a primeira caneta que foi criada com o intuito de ser levada para viagens no mundo todo sem necessidade de apelar para a tinta? Qual foi o primeiro homem que pisou na Lua? Provavelmente a gente tem sempre esses nomes na cabeça. Para facilitar o entendimento, pense sempre o seguinte: o que te vem em mente quando eu falo de Havaianas? O que te vem em mente quando eu falo de Cirque du Soleil? O que está representando o Cirque du Soleil na tua cabeça? Quando eu falo de Volvo, qual é a palavra-chave que resume essa empresa? Quando eu penso na Chocolates Cacau Show, o que te vem em mente? Será que aquela visão da Cacau Show ser a maior e melhor rede de chocolates finos do mundo reflete a realidade? O que vem em mente quando você lembra de Duracell? Até o nome ajuda. Durability, célula. Célula durável, com durabilidade mais elevada. Olha que bacana. Isso sim é um bom posicionamento. O que te vem em mente quando eu lembro ou falo do Boticário? Qual é a palavra que representa na tua mente as canetas Bic? Ou então, as canetas Montblanc? Por que uma caneta Montblanc, que custa no mínimo R$2.000, R$2.500, faz tanto sucesso quanto uma caneta Bic, que custa R$2,50, R$3? Olha que bacana, são públicos completamente distintos, completamente diferentes, porém ambas são empresas que já fazem mais de 60, 70, no caso da Montblanc praticamente 110 anos, estão aí até hoje bem posicionadas no mercado. E por fim, o que você lembra quando entra o nome Amazon na tua mente? Qual é a palavra que representa essa empresa chamada Amazon? E, para a gente fechar, lembre-se, o que vem à mente quando eu falo de Apple? Apple, na tradução literal, maçã. Mas a gente sabe hoje, qualquer cidadão praticamente nos grandes países, aí, os países mais desenvolvidos, sabe que Apple é sinônimo de design, de qualidade, de inovação, de arrojo, de ousadia de dois personagens ou duas personagens chamadas Steve Jobs e Steve Wozniak, que projetaram a Apple à frente do seu tempo. Isso sim, gente, é posicionamento. Portanto, ter estratégia é simplesmente algo que precisa o tempo todo ser pensado na sua empresa. Eu fecho aqui com o raciocínio do Akio Morita. O Akio Morita era uma personalidade fantástica no mundo dos negócios e a estratégia do Morita, lá em 1945, 47, no pós-guerra, foi algo que até hoje determina o sucesso da Sony. A começar pelo nome que ele mudou, que a Sony chamava-se Tokyo Tsushin Kyogo. E para ele fazer sucesso nos Estados Unidos, ele simplesmente teve que mudar o nome da empresa e associou duas palavrinhas do latim sonus, som, e do jovem rebelde americano da época, que era chamado de Sony, com 2 Y. Então ele juntou o começo da primeira palavra, sonus, e o fim da última palavra, Sony, e criou a famosa Sony que nós conhecemos até hoje. O restante é história. Isso também é estratégia, é posicionamento correto de uma maneira geral. A estratégia também diz respeito àquilo que a gente chama de fator crítico de sucesso. Quando você avalia um fator crítico de sucesso, a tua estratégia tem mais condições de dar certo. Lembre-se,
toda empresa tem pelo menos 7 fatores críticos de sucesso. Se eu perguntasse a você qual é o fator crítico de sucesso da sua empresa, provavelmente você teria pelo menos um ou dois para citar. Não, meu fator crítico é capital de giro, o meu é tecnologia, o meu é uma plataforma de negócio bem desenvolvida, o meu é o conhecimento técnico. Quais seriam os principais fatores críticos de sucesso da sua empresa, da sua organização? No mínimo 7. Se eu perguntasse para você qual que é o fator crítico de sucesso de uma pizzaria, provavelmente você teria que avaliar que nós temos lá massa, temos atendimento, temos tempo de entrega, temos o sabor, a variedade de ingredientes, a embalagem, a localização estratégica e assim por diante. Portanto, estratégia envolve tudo isso. E as perguntas que eu faço e deixo aqui para reflexão no fechamento dessa primeira parte são as seguintes. A sua estratégia é convincente e clara? As pessoas da sua empresa sabem onde você e a sua empresa pretendem chegar? Qual é o principal objetivo e qual é a principal meta para esse ano e para o ano seguinte? Sua empresa é capaz de substituir executivos incompatíveis com ela, pessoas que não estão alinhadas, que não estão posicionadas com aquele alinhamento original que você criou? Se a estratégia é convincente, não resta outra alternativa se as pessoas não se alinharem naquilo que de fato você quer e pretende chegar. É simples assim. O segundo ponto abordado pelo John Kotter é aquilo que nós focamos sempre na área financeira. A área financeira é uma área extremamente importante, principalmente em tempos de crise. Então a pergunta que eu deixo sempre e faço é a seguinte: você tem noção de como estão os resultados da sua empresa? Você faz esse acompanhamento regular? Como é que de fato você acompanha esse resultado e difunde esse resultado para os seus colaboradores? Você é daqueles que tem medo de mostrar os resultados, achando que as pessoas vão querer aumento e assim por diante? Então, será que se você colocar os resultados à mostra, as pessoas não vão olhar com outro olhar e dizer, de fato, nós precisamos fazer algo diferente, porque senão a empresa vai quebrar e nós também vamos perder o nosso emprego? Lembre-se, o monitoramento diário de resultados é mais do que necessário. Tudo aquilo que você não acompanha, que você não gerencia, provavelmente você não dá vazão, não dá foco e não consegue reverter. Imagine agora em tempos de pandemia, onde a receita caiu abruptamente para todas as empresas, com exceção de alguns segmentos aí como alimentos, saúde e assim por diante, mas a grande parte, a grande maioria das empresas de maneira geral está sofrendo com essa questão da crise, da pandemia, e já estavam sofrendo antes disso por conta da nossa recuperação econômica. Então imagine quando você não acompanha o resultado, quando você não gera ações para reverter isso de maneira rápida e assim por diante. Lembre-se sempre, o fluxo de caixa em qualquer empresa é fundamental. Já dizia o Jeffrey Stevens, um estudioso do empreendedorismo, e eu adoro esse pensamento para brincar sempre com os meus amigos, com os meus alunos e com os meus clientes. Em empresas, a felicidade é um fluxo de caixa positivo. Ou seja, quando você está bem posicionado, você tem caixa, você tem força, a economia está razoavelmente bem ou não, mas você consegue se sustentar, consegue atravessar aquela tormenta e lá na frente você vai estar muito melhor do que os teus concorrentes. A felicidade é um fluxo de caixa positivo. Não se esqueça disso. Para a gente fechar essa parte 2, então, eu vou deixar aqui algumas perguntas para reflexão com relação à área financeira. Os profissionais da área financeira da tua empresa ou você mesmo, você leva a sério o fluxo de caixa? Você exige do teu contador, lá da empresa que faz a tua contabilidade, o balancete para você avaliar todos os meses? De certa forma, você se preocupa com um mínimo de conjunto de indicadores, chave de performance, como a gente chama, o que de fato você acompanha mensalmente? A margem, o custo, a receita, o lucro líquido, lá a última linha, o valor que está presente lá no seu fluxo de caixa. Você tem que ter minimamente alguns indicadores financeiros para que você possa não perder a noção de onde você está pisando, como a empresa está se saindo e como você também tem que modificar alguma coisa quando for necessário.
E por fim, há quanto tempo tua empresa não informa e nem discute os resultados com a sua equipe? Você costuma discutir os resultados com a equipe para gerar também mais engajamento da parte deles, para gerar mais comprometimento? São essas pequenas coisas que muitas vezes fazem com que a gente se perca, se apavore, chore sem necessidade quando chega uma crise maior e aparente. É simples assim. Por fim, terceiro ponto, não menos importante que os demais, é a gente poder abordar e falar da gestão de pessoas. Numa crise, lembre-se, estratégia, finanças, pessoas. Pessoas são o ativo mais importante que as empresas têm. Porém, na prática, poucas empresas se dão conta disso. Como está a sua gestão de pessoas? Como estão os seus colaboradores nesse momento crítico, nesse momento difícil que você está atravessando? Se você tiver que avaliar, sempre pense quais são os modelos mentais que hoje estão vigorando na minha empresa. O que são modelos mentais? São aqueles padrões, aqueles paradigmas, aquelas conversas repetitivas que, em vez de engajar, de criar um certo protagonismo, de criar um comprometimento, acabam fazendo com que a empresa retroaja, com que ela fique estagnada e assim por diante. Portanto, existem modelos mentais positivos e negativos. Modelos mentais positivos geralmente fazem com que a gente não se abata diante de uma crise. Portanto, o discurso é positivo, o discurso é otimista. Nós vamos recuperar, nós vamos nos sair bem, nós vamos atravessar esse momento difícil da melhor forma possível. Modelo mental negativo. Isso não vai ter jeito. Acho que nós vamos quebrar. Acho que a nossa empresa agora não tem mais jeito. A nossa empresa é difícil. Aqui sempre foi assim. Ou seja, a gente arranja uma série de justificativas para poder realmente não reagir, não sair do buraco, não mobilizar as pessoas e assim por diante. Quais são os modelos mentais sustentados pelos valores que definem o momento atual da sua empresa? Lembre-se sempre do modelo mental positivo. O livro da Carol Dweck, ou Dweck, o famoso Mindset, a nova psicologia do sucesso, te dará uma boa ideia de como você pode repensar ou reprogramar a sua mente para pensar de maneira positiva. Lembre-se, não é apenas a tua empresa que está em dificuldade. E para tudo na vida, eu sempre digo, existe uma ou mais saídas. Portanto, ajuste os seus modelos mentais. Incorpore isso nos valores da tua empresa. Alinhe isso com as pessoas para que as pessoas não repitam aqueles modelos mentais negativos que muitas vezes perduram ali há anos na tua empresa e assim por diante. Eu sempre digo com relação a pessoas, tecnicamente as pessoas são perfeitas, elas sabem o que têm que fazer, elas têm a formação, elas têm a experiência, elas têm técnicas, muitas vezes as normas estão escritas, as instruções de trabalho, as políticas e as pessoas não fazem. Por que será que elas não fazem o que tem que ser feito? Por uma simples razão. Os problemas geralmente são comportamentais. Há uma estatística que diz que 10% dos problemas nas empresas são técnicos. 90% dos problemas são comportamentais. Se você começa a analisar, pode ver, a maior parte do que é aversão à mudança, é resistência ao novo, é de certa forma o quê? Uma comodidade, uma zona de conforto que, se não partir de cima para baixo, ou seja, se o dono de alguma forma não interferir, não der o exemplo, dificilmente você vai conseguir reverter qualquer situação de dificuldade. Lembre-se, 90% dos problemas das empresas são de origem comportamental e apenas 10% de origem técnica. Perfeito? Eu gosto sempre da inteligência emocional, lá do Daniel Goleman. Eu vou deixar aqui um quadrinho do lado para que você possa refletir, repensar e quem sabe até aplicar isso lá na sua empresa. Eu tenho alguns vídeos lá no meu canal no YouTube, que eu vou deixar aqui o link ao final para que você possa depois dar uma olhada, assistir, repensar sobre essa questão que é importantíssima, será a base da quarta revolução industrial, da quarta liderança. Então, o Daniel Goleman dizia o seguinte, existem 5 componentes que toda liderança, que toda pessoa que está em cargo de
comando, de chefia, de liderança. Não importa se você é um supervisor, se você é um gerente, se você é um diretor. Esses 5 componentes são fundamentais. Aquilo que ele chamou de autoconsciência, você se conhecer, saber quais são seus pontos fortes, seus pontos fracos, onde você pode mudar, como você reage a mudanças, como você aceita críticas. Isso é autoconsciência. Mas a autoconsciência é o primeiro estágio da evolução da liderança, segundo Goleman. Você teria que ter uma outra disciplina, o que ele chamou de empatia, a capacidade de se colocar lá no lugar do outro, do seu funcionário, do seu colega de trabalho, do seu fornecedor. Nessa mesma linha, segunda fase, aquilo que ele chamou de motivação. Ou seja, você é uma pessoa motivada. Você de fato transmite positividade, transmite alegria naquilo que você faz. E por fim, nessa segunda camada, aquilo que ele chamou de eu me gerencio, ou seja, eu me disciplino. O quarto componente, autodisciplina. Se você tiver naturalmente autoconsciência bem formada, uma motivação acima da média, uma empatia que te permita naturalmente estabelecer mais conexão com as pessoas e uma autodisciplina razoável, obviamente você chegaria com condições de atingir aquele terceiro nível onde resume todas essas habilidades, que é a habilidade social, ou seja, a capacidade de comandar pessoas. É super bacana, vou deixar aqui do ladinho para você dar uma boa estudada e, naturalmente, se aprofundar um pouco mais sobre isso, você vai ver que a tua visão, a tua perspectiva muda radicalmente em relação ao posicionamento sobre pessoas. Não é fácil construir uma equipe, leva tempo. Porque há uma diversidade muito grande. Há pessoas que trabalham melhor sozinhas, pessoas que trabalham melhor em equipe. Como é que eu consigo extrair esse resultado de todos, de maneira que eu possa aproveitar o potencial de todos? Leva tempo para você construir uma equipe. Dá trabalho você engajar, você fazer com que as pessoas se integrem, com que elas interajam e assim por diante. Mas não podemos perder essa capacidade de integrar usando a diversidade, a base de conhecimento diferente, a criatividade que muda de pessoa para pessoa. Como é que está aí na sua empresa a sua equipe? Você consegue engajar? Por que será que muitas vezes nós fracassamos nesse aspecto? O John Kotter, estudioso do Liderando Mudanças, tem uma boa resposta para isso. Por que será que as minhas equipes muitas vezes não andam? Por que será que nós fracassamos quando se trata de trabalho em equipe? Por conta daquilo que ele chamou de fontes de complacência. O que são fontes de complacência? São justificativas que, na maioria das vezes, você, o teu subordinado, as pessoas que trabalham na tua equipe, trazem à tona para poder não fazer o que precisa ter feito. É difícil ter as pessoas certas no lugar certo, fazendo a coisa certa. Agora, se você não tratar de gestão de pessoas, dificilmente você vai fazer algo diferente e vai conseguir engajar de maneira efetiva para reverter qualquer situação de dificuldade. Lembre-se sempre das fontes de complacência. A sua empresa é uma empresa complacente, com o erro, com a falta de engajamento, com a zona de conforto e assim por diante? Uma pequena reflexão. Para fechar essa questão da gestão de pessoas, eu fecho com uma frase que eu adoro, que é do Ram Charan, uma frase que eu tenho como mantra quando se trata de liderança. Lembre-se, os líderes conseguem o comportamento que demonstram e toleram em qualquer situação, seja em épocas de crise ou não. Você, líder, você, comandante, não importa o cargo para o qual você foi contratado ou o cargo que você ocupa hoje. Os líderes conseguem o comportamento que demonstram e toleram. Por fim, fechamos essa terceira etapa com algumas questões que eu sempre gosto de fazer, ou de pensar, ou de deixar para reflexão. Os colaboradores conhecem os fatores críticos de sucesso da sua empresa? Eles sabem onde a empresa não pode errar? Sua empresa é capaz de reconhecer os funcionários, os profissionais inovadores e de alto desempenho? As pessoas que estão na sua empresa estão no lugar certo, fazendo a coisa certa e simplesmente fazendo aquilo que é necessário? Ou você deixa elas à vontade
para que elas façam do jeito que elas bem entendem. Será que é dessa forma que elas precisam fazer? Lembre-se, sua empresa é capaz de se livrar daqueles colaboradores ineficientes? Você já tentou de tudo, já deu uma chance, já deu duas, está carregando no colo. Quanto tempo a tua empresa suporta um colaborador que não se adequa, um colaborador que não se adapta, que simplesmente faz com que a empresa fique estagnada e ainda influi no trabalho das demais pessoas? Questões básicas para reflexão. Chegamos ao final da nossa pequena mensagem, da nossa pequena palestra, com esses 3 pontos importantes considerados por John Kotter como a reação tridimensional em qualquer época de mudança, de crise e de necessidade de adaptação. Estratégia, finanças e gestão de pessoas. Se você dominar esses 3 componentes, esses 3 elementos, pelo menos neste momento de tempestade, de crise, você certamente chegará mais adiante, bem mais fortalecido. E para concluir, em definitivo, essa nossa palestra, eu quero deixar aqui uma frase que eu adoro, de um autor, escritor e também empreendedor, que já faleceu há mais de 100 anos, mas continua extremamente atual. O segredo de ir em frente está em começar. O segredo de começar está em repartir suas tarefas complexas e esmagadoras em tarefas pequenas e administráveis e então começar pela primeira. Espero que eu de alguma maneira tenha contribuído para pelo menos você refletir sobre o seu negócio. Lembre-se, você não é uma exceção no meio dessa tempestade, mas se você tiver um posicionamento diferente e avaliar a estratégia, as finanças e a gestão de pessoas com um olhar diferente, avançado, com uma perspectiva diferente e não se descuidar desses 3 pontos, certamente você chegará lá na frente muito melhor do que os seus concorrentes. Muito obrigado por ter assistido essa palestra. Espero que você esteja bem melhor depois que tudo isso passar e que de alguma maneira a gente possa um dia se conhecer e, quem sabe, dar boas risadas de todo esse momento difícil que o país inteiro está atravessando. Um grande abraço, boa sorte. Vou deixar aqui ao final o meu site, o meu canal no YouTube e o meu Instagram para que você possa me acompanhar e de alguma maneira ainda acrescentar mais valor, mais conhecimento àquilo que você já faz muito bem. Muito obrigado.